Boa tarde, está na companhia do A Tarde é Sua. Seja muito bem-vindo a esse seu espaço de temas de interesse social. Hoje é Dia Internacional da Pessoa Idosa, por isso mesmo felicitar a toda pessoa idosa e, de certa forma, apelar para a erradicação da violência doméstica e todo tipo, então, de distúrbio com relação às pessoas da terceira idade. Entretanto, não é em torno deste tema que nós iremos debruçar-nos nesta tarde de quarta-feira. Hoje nós iremos falar do mês de luta contra a raiva e queremos saber qual é a importância da vacinação dos animais. Lembrar que a 27 de setembro celebrou-se então o Dia Mundial de Luta contra a Raiva. Convido desde já a ficar na nossa companhia e a interagir conosco através das várias formas que nós disponibilizamos para si. Pode fazer isso através da nossa terminal 93 311, enviando SMS, ou então fique à espera da segunda parte do programa para que possa ligar e deixar ficar aquela que é a sua contribuição naquilo que tange ao tema que trazemos para hoje. Para falar deste tema, eu trago aqui comigo dois convidados. Falo-vos da doutora Diolinda Mapapa, ela que é veterinária, e falo-vos também do doutor Mauro Bragança, ele que também é veterinário e epidemiologista. Boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui ao A Tarde é Sua. Muito boa tarde, obrigado. Boa tarde. Exatamente, vamos falar de fato de um assunto bastante importante para a nossa sociedade, mas primeiro eu gostava de perceber de vocês, quando nós falamos da raiva, do que é que nós nos referimos concretamente? E depois perceber se esta vacinação que é feita aos animais significa que esta mesma raiva, de certa forma, periga a vida humana também. Eu gostava de perceber isto mesmo como uma forma de começar a nossa conversa. Claro, não sei se quer que eu comece ou se prefere passar aqui. Digamos que primeiro as mulheres. Obrigada, boa tarde e obrigada pelo convite. Cumprimentar aos que nos estão a assistir neste momento. Dizer que raiva é uma doença que tem importância para a saúde pública, é de declaração obrigatória, que acomete a todos os mamíferos domésticos e ao homem. Pode passar dos animais para o homem. A doença passa para o homem por mordedura. Por mordedura o vírus passa e se o homem contrai o vírus e não encontrar imunização rápida ou vacina rápida porque não tem cura, mas o controle é por vacina, pode encontrar a morte. Exato. Doutor Mauro, gostava de ouvir também a sua contribuição com relação ainda à mesma questão. Conforme a doutora explicou, a raiva é uma zoonose, portanto é uma doença transmissível dos nossos animais para o homem, e o veículo desta transmissão é a mordedura, uma vez que o vírus fica nas glândulas salivares e, portanto, a saliva é o veículo de transmissão. Por isso, o meio de prevenção após mordedura é a lavagem e com sabão e água corrente. Face aos recentes casos de raiva na cidade de Maputo, torna-se premente perceber porque é que esta situação está a ocorrer. O município, em resposta a esta situação, desenvolveu e intensificou as campanhas de vacinação. Estas campanhas são dirigidas aos nossos animais. Quando dizemos animais, referimos a cão e gato, não apenas ao cão, porque associa-se bastante a raiva à questão dos cães, mas esquecemos que a raiva é uma doença que pode ser transmitida a outros animais. Há outra questão que tem a ver com os tecidos urbanos terem-se expandido para zonas periurbanas ou até rurais e terem intensificado a interação entre os animais domésticos com animais selváticos.
Estes animais selváticos podem transmitir a raiva aos nossos animais domésticos, vamos dizer um cão, e os cães, por natureza, têm um ato de caçar ou de predar, e as crianças tornam-se, em idade escolar, tornam-se alvos fáceis. Daí os casos de raiva que temos assistido na cidade estarem associados a crianças em idade escolar. Portanto, a raiva, para ser, antes da mordedura, prevenida, nós optamos pela profilaxia vacinal, que é uma forma inteligente de acabar com a raiva antes dela chegar ao homem. Portanto, paramos o vírus antes dele poder entrar em contacto com o homem. Estas são as estratégias que temos estado a desenvolver em paralelo com outras estratégias que teremos a oportunidade de explorar. Exatamente. Só para percebermos a dimensão desta problemática, gostava que nos falassem aqui em termos de dados estatísticos, quando falam desta situação que aconteceu há pouco a nível da cidade de Maputo. Em termos de dados estatísticos, quantos casos, mais ou menos, que são registrados da raiva anualmente e até esta parte do ano, se tiverem esses dados, não é? Do que é que nós podemos falar em termos de números de pessoas que já foram vítimas desta situação? Dizer que temos tido informação dos hospitais, e o Hospital Central de abril a setembro já teve 16 mortes em crianças de idade escolar por raiva. É importante referir que este número é um número sem precedentes. Portanto, pelo menos na história imediata do país, nós nunca tivemos casos tão elevados. Exato. Portanto, julgo que a última morte associada à raiva terá-se registado há alguns anos atrás, e estamos a falar em casos singulares. Portanto, quando falamos em 16 no espaço inferior a um ano, estamos a assistir a um surto. Portanto, podemos até falar de uma pequena epidemia de raiva. Interessa, neste momento, perceber o que é que está a levar esta situação a ocorrer no perímetro periurbano e desenvolver, assim, estratégias para tentar impedir que a raiva nesses sítios desapareça e que não entre para dentro da nossa cidade. Portanto, as estratégias de vacinação, inclusivamente, têm sido à volta da cidade para tentarmos estabelecer um cordão sanitário que impeça que os animais domésticos, esses que têm ainda mais interação com o homem, contraiam o vírus e causem depois a morte. Exatamente, e já foram feitos esses estudos, já se sabe o porquê deste pequeno surto, conforme referiu que está a acontecer. Falamos de 16 mortes, não é, de abril a setembro, diz que é algo que não acontecia já há algum tempo. O porquê? Quais são as causas? É importante também que cada um dos telespectadores que nos assistem neste momento e que naturalmente têm animais domésticos e não só, teremos que falar também dos vários animais que nós encontramos na rua, não é? Que não têm donos. Como é que está então a controlar-se esta situação? Eu julgo, não sei se a doutora quer intervir, mas eu julgo que existe Podemos ficar com a contribuição de ambos. Vamos, ok. Eu sou da opinião que a cobertura vacinal, tanto a nível da cidade como do perímetro periurbano, não está a ser feita na totalidade dos animais de população estimada, porque nós não temos um censo feito de animais domésticos. A Câmara começou agora a trabalhar nesse sentido, de percebermos qual é a população de caninos e começarmos a estruturar as campanhas de forma a poder dar uma cobertura vacinal. Falando a nível epidemiológico, nós temos que dar uma cobertura vacinal a 80% da população de canídeos, de forma a conferir uma estabilidade ou um controlo. Assumindo as estatísticas que a Organização Mundial de Saúde usa para países emergentes, que é o caso do nosso país, estamos a falar de 10% para cada 10 homens temos um, ou em cada 10 homens vamos ter 2, 3 animais. Portanto, estes valores permitem-nos estimar quantos animais é que temos. A cobertura vacinal que estamos a fazer e que o Conselho tem estado a fazer
ao longo dos vários meses, porque a campanha intensifica-se este mês, mas está a ser feito um longo trabalho. Tem permitido chegar perto destes valores, mas seria necessário fazer um censo para termos noção de se estamos a fazer bem o nosso trabalho. Portanto, isto é um trabalho em curso e, obviamente, tem várias etapas. Outro aspecto importante de referir é que, quando existem estes casos de mordedura, tanto quanto é do meu conhecimento, e depois a doutora poderá complementar, faz o chamado traceback, que é perceber para trás. Portanto, a pessoa vai ao hospital e perceber com quem é que a pessoa contactou, onde é que foi mordido, de onde é que veio aquele cão, se foi de um vizinho, se foi... Fazem um questionário que permite chegar à origem do ponto. Portanto, está a ser feita esta investigação. Isso não invalida de chegarmos a apenas um animal que contraiu raiva e ninguém sabe porque é que contraiu raiva. Portanto, será necessário saber qual é a interação com outros animais, saber a interação com animais selváticos, saber do número de animais errantes na cidade, e estes são todos eles dados necessários para podermos perceber a situação. Para acrescentar o que o Dr. Mauro diz, Pois. Dizer que realmente nunca houve censo da população canina, não se sabe a quantos cães, e não só nunca houve censo, como também o controlo do nascimento destes. É assim, eu tenho uma cadela hoje e esta, depois da maturidade sexual, ou seja, depois de 1 ano e meio, está a começar a gerar e no mínimo tenho 2 partos por ano. Estou a falar de 8 crias vezes 2. Exato. Estou a dizer, a minha cadela produz, no mínimo, pode ter mais que 2 partos, se calhar. E este número de cães, é assim, nascem e o proprietário não assume, não fica com... oferece, põe-nos na rua. Daí o controlo difícil do crescimento da população. Não se sabe quantos cães existem domiciliados, ou seja, com proprietário, e pior os que ficam para a rua. Estes na rua, estando na rua, com acesso ao lixo, com alimentação, a população mantém-se viva, reproduz-se, e temos aquele número crescente que a começar por dizer que agora estamos neste momento a tentar encontrar parceiros, porque o município de Maputo neste momento não dispõe de valores para a realização do censo da população. Exatamente, e eu penso que é por aí mesmo onde nós vamos dar continuidade à nossa conversa, a fazer perceber ao telespectador, quando adquire um animal doméstico, podemos estar a falar do cão, podemos estar a falar do gato, quais são os cuidados que deve ter com este animal para evitar este tipo de situações? Será necessário perceber antes dos cuidados. Os cuidados são essenciais, todos nós precisamos de água, abrigo e alimento, são os 3 As básicos, mas é para qualquer pessoa estar dentro da legalidade, ou seja, para respeitar a lei e a postura municipal que temos no nosso município, pelo menos aqui na cidade de Maputo, é necessário perceber que quando se tem um animal de estimação, esse animal tem que estar devidamente licenciado, isto é, deve estar inscrito na Câmara, no município, com uma licença que permite ter este animal. Esta licença tem um prazo de 1 ano, portanto é uma licença renovável, tem um custo associado, que pode ser obviamente um fator limitante inicialmente, mas a sua renovação julgo que esteja à volta dos 100 meticais. E o importante dizer é que, associada a esta licença, para se obter a licença, o animal tem que estar vacinado contra a raiva. Portanto, esta vacinação acontece uma vez apenas? Acontece ao longo do crescimento? Como é que acontece isto? A vacinação antirrábica é dada a partir dos 3 meses e, em caso dos países considerados endémicos, isto é, em que a prevalência da doença é relativamente constante, ou as ocorrências são relativamente constantes,
faz um segundo reforço. Esse segundo reforço não é obrigatório na maior parte dos países. Aqui tornou-se prática na maior parte das clínicas e faculdades. Dizer que em todo o lado é importante fazer-se, em toda a parte do mundo faz-se a vacinação anualmente. Não tem a ver com o facto da vacina não conferir uma proteção que dure mais tempo, tem mais a ver com o facto de, se passarem 2 ou 3 anos e a vacinação for de 3 em 3 anos, a pessoa não se lembra quando é que foi a última vez. Se criamos esta obrigação, as pessoas relembram-se que têm que fazer isto. Isto associado ao caso da nossa cidade de ser necessário termos com a postura a licença, e a licença carecer deste selo da raiva anual, com validade anual, faz com que o dono perceba que tem algumas responsabilidades, como, por exemplo, vacinar o seu cão e registá-lo na Câmara. Isto dá-nos um instrumento para saber quantos animais temos e podermos saber quantos é que estão doentes e perceber qual é a proporção. Okay? Começamos a criar instrumentos também para darmos apoio à decisão e aos decisores sanitários. Exato. Estamos a falar dos cães, mas também os gatos estão nesta lista. Sim. Exato. Não sei se a doutora Deolinda Mapapa quer acrescentar ainda neste ponto. No que se refere à licença que o proprietário do animal tem que... A licença é paga no Conselho Municipal de Maputo. E o Dr. Mário já referiu que é anual. A condição para ter a licença é ter as vacinas em dia, é ter a vacina contra a raiva em dia. E dizer que a vacina da raiva é gratuita. O Conselho Municipal disponibiliza esta vacina gratuita, dependendo de... Neste momento está-se a priorizar, está-se a dar prioridade aos lugares onde tenham ocorrido mortes por raiva. E temos esses dados dos hospitais ou do hospital, e com isto vamos aos lugares onde há foco e pomos postos fixos de sentinela de vacinação. Exatamente. Eu acho que a outra questão que é bastante importante de perceber é quais são os sinais ou os sintomas após a mordida. Falaram maioritariamente de casos de crianças, não é? E gostávamos de perceber qual é o cenário provável, então, que se pode verificar, e sempre indo ao encontro daqueles que têm animais de estimação em casa, sabendo que o seu animal está vacinado ou não, quando vai, por exemplo, receber visitas, vive numa rua onde existem várias crianças, que cuidados é que estas pessoas devem ter com relação aos seus animais de estimação? E a outra questão, se calhar estou aqui a colocar várias, mas quando nós falamos, neste caso, do registro dos animais, até o registro das pessoas ainda é algo que nós estamos a lutar para que de fato se efetive no nosso país. E quando falamos do registro dos animais, existe alguma sanção para quem não o faz? Existe a divulgação de informação para que as pessoas saibam que, ao adquirir o animal de estimação, devem enveredar então por esta legalização? Gostava de ouvir o vosso comentário em torno destas questões. A começar pela questão, o proprietário tem um cão ou um gato, que postura em relação quando recebe ou não visitas? Exato. Dizer que esta doença, cães e gatos, esta doença que acomete cães e gatos, tem como característica, uma vez adquirida, uma vez o cão ou o gato tendo tido estar com a doença, esta tem como característica a sintomatologia nervosa, mas não começa com os sinais nervosos. O animal começa a adoecer, o primeiro sinal pode ser não come, não bebe, e vai-se agravando até a incoordenação, até começar a ter problemas de locomoção. Tem a hipersalivação, produz muita saliva. Pois. E tem a alteração de comportamento. Um cão dócil fica extremamente agressivo, tendência a morder, morde metais, por isso é que morde
dizer que um cão com raiva geralmente não morde uma única pessoa. Questiona-se, mordeu, a quem mais mordeu? Porque um cão com raiva é capaz de morder, passar o vírus para uma, 2, 3, 4 pessoas. Então, os proprietários de cães e gatos, se têm estes animais, têm que ser, se calhar, próximos a eles, não dar um tratamento humano, não e prestar atenção nos sinais. Mesmo na questão foi vacinado ou não, se percebe alguma alteração de comportamento, o cão está a ficar agressivo. Dizer que na implementação da postura desse instrumento legal, que é a postura municipal para cães e gatos, o município de Maputo já dispõe, já tem um canil, que se chama canil municipal. Neste canil fazemos a observação dos animais que agridem, que mordem ou suspeitos, pomos em observação durante um período de tempo, porque uma vez tendo o vírus, voltando um pouco antes, depois da mordedura, o indivíduo ou os animais têm um período de incubação, que é o período em que o vírus, depois de entrar para o organismo, até o aparecimento dos primeiros sintomas. Exato. E leva quanto tempo em média? 2 semanas ou mais. Tanto para os animais, assim como para o homem? O período é variável. Regra geral, o período é variável. Nos animais fala-se em 10 dias de média, mas isto tem sempre um intervalo de confiança entre poucos dias, 1, 2 dias, até 50 dias. Portanto, exato. É um período muito largo. Dizemos uma média é pouco relevante quando temos um intervalo de confiança tão grande. Aliás, este intervalo de confiança entre o valor mínimo e o valor máximo de dias em que o período de incubação pode durar reflete que não há uma certeza absoluta. Isto tem, obviamente, a ver com o local da mordedura. A raiva é transmitida pela saliva, que entra em contacto com o corpo que foi mordido, e pela solução de continuidade, portanto, pela ferida, começa a tomar um caminho, que é um caminho ascendente pelo sistema nervoso periférico, portanto, pelos nervos da periferia, tendendo a vir para o sistema nervoso central, portanto, para o nosso encéfalo. Inclusivamente, os diagnósticos muitas vezes são feitos com o encéfalo, é necessário o encéfalo muitas vezes para fazer o diagnóstico. Estamos a falar, obviamente, em cães. Encontra-se os corpos de Negri que, na anatomia patológica, revelam que temos, efetivamente, um caso confirmado de raiva. O que acontece é que a confirmação de raiva, tal como está a ser feita, nós associamos a mordedura, à sintomatologia nervosa e à morte depois da pessoa mordida, à raiva. Portanto, não havendo grandes diagnósticos médicos diferenciais, assume-se que, efetivamente, estamos a falar de raiva. Estas são, em relação às considerações tanto do período de incubação como da sintomatologia. Portanto, a sintomatologia na fase ascendente tem estas manifestações que a doutora falou, a dificuldade de deglutir alimentos, portanto, e água é um dos principais sintomas, e qualquer dono conhece, ou pelo menos qualquer dono que interage minimamente com o seu animal, conhece o seu animal, e quando começa a observar um comportamento muito estranho, geralmente fora do cio, porque os animais no cio, nomeadamente as fêmeas e até alguns machos de algumas espécies, quando têm comportamentos anormais, deve-se ter atenção se o animal tem alguma ferida, se foi mordido, se esteve fora, se é um animal de rua, ter atenção a estas questões para poder, efetivamente, ver se há aqui alguma relação. Em relação à primeira questão que colocou, o não conhecimento da lei não justifica que não devamos seguir a lei, ok? Não é um justificativo, não sei a lei, por isso não preciso de a cumprir. Há a necessidade de começarmos a sensibilizar. As nossas ações conjuntas e as nossas parcerias com o município visam exatamente isso, começar a sensibilizar as pessoas para a necessidade de o fazer. Ter um animal passa por levá-lo ao veterinário, da mesma forma que ter um bebê passa por levá-lo à unidade sanitária ou ao pediatra. E para fazer o controle, perceber qual é a profilaxia necessária, quais são as imunizações necessárias. Está, pelo menos em algumas clínicas que têm conhecimento privadas, a ser feita também a sensibilização da postura
em relação à obrigatoriedade de implementação da licença camarária. Portanto, qualquer pessoa que entre em algumas clínicas do Maputo é informada desta necessidade. Claro que existem todo tipo de situações, há pessoas que aceitam isto normalmente, como todos aceitamos o imposto de circulação ou o IVA, há outras pessoas que simplesmente recusam. As clínicas, regra geral, não têm forma de imporem, porque não são autoridade competente para o fazer, mas passa por desenvolver ações que sensibilizem as clínicas, de forma a que elas sensibilizem, por sua vez, os detentores de animais de companhia que recorrem a esses serviços. Exatamente. Ser mordido por um cão portador de raiva significa necessariamente a morte? Ou há primeiros socorros que podem ser feitos, que podem levar, então, à salvação desta pessoa? Como inicialmente disse, a primeira ação que se deve fazer é, se for uma criança, comunicar aos pais que foi mordido e, de imediato, lavar a ferida com muita água e sabão. Se não tiver água corrente, usar cinza ou qualquer outro mecanismo que possa, de alguma forma, diminuir o contacto que a saliva teve com a ferida, ok? Com a ferida criada. Pois. Isto vai diminuir o número de vírus, portanto, o título viral que vai entrar em contacto. Por aí estamos a diminuir a probabilidade de ficarmos infectados. A segunda ação, e a ação imediata, é levar a criança ou o adulto, seja um adulto ou uma criança, à unidade sanitária. E aí são tomadas as devidas diligências, que passam inclusivamente por fazer-se a vacina contra o tétano, que não está relacionada com a raiva, mas que os arranhões, mordidelas, etc., podem também servir de veículo de transmissão desta bactéria. E, nesse caso, se justificar, é dado um seguimento para uma unidade mais central e, nessa unidade central, pode ser feito um chamado tratamento profilático pós-exposição. Isto é uma profilaxia, é uma vacina que é dada pós-mordedura. O que acontece é que, em toda a parte do mundo, a obtenção das vacinas pós-exposição é relativamente escasso, porque o processo de fabrico é moroso. Falamos, por exemplo, nos Estados Unidos, o ano passado foram administradas 30 mil vacinas pós-exposição. Se olharmos para o tamanho dos Estados Unidos, como exemplo, percebemos que, para a proporção, se compararmos com nós, se calhar temos um estoque ou até fazemos uma vacinação pós-exposição melhor. Eu não tenho os dados exatos de quantas vacinas pós-exposição são feitas, mas se pensar num país tão grande como os Estados Unidos, em que existem bastantes ocorrências de mordedura acidental e associada a animais que exibem sintomatologia nervosa, podemos ver que tentar entrar pela profilaxia pós-exposição não é o caminho, quer dizer, é um caminho que pode resultar na salvação da criança ou do indivíduo, mas, dada a escassez, regra geral, as pessoas não devem contar com isso, porque podem não encontrar disponível essa solução. Okay? Não é uma solução que seja execuível se, de repente, vários bairros precisarem disso em simultâneo. Pelo menos não sei se existe a nível municipal ou hospitalar esse tipo de profilaxia disponível. Exatamente, e é isto que nós vamos perceber daqui a pouco, até que ponto é que o município está preparado para lidar com estas situações. Mas ficaremos com esta resposta daqui a pouco, pois agora vamos a um brevíssimo intervalo e voltaremos dentro de alguns instantes. Enquanto isso, prepare o seu telemóvel, pois poderá entrar em contato telefone conosco. Até já.